episódio da semana passada a gente falou bastante aí da trava da capota. Peço até desculpa para vocês por o meu desabafo no final do vídeo, mas essa falta de consideração com as pessoas me entristece bastante. Mas deixa isso pra lá que eu já falei demais no vídeo da semana passada. No vídeo dessa semana a gente vai tratar o quê? Da construção do suporte. É esse desenho aqui que eu já comecei a fazer, que vai ser preso na estrutura da capota para segurar a segunda trava. No vídeo dessa semana a gente vai fazer essa parte e tentar fazer ali o acabamento de cobertura do suporte da capota, da estrutura da capota. Não sei se a gente vai conseguir, porque eu acabo de lembrar que antes disso eu tenho que fazer a pintura interna para que ela fique bem protegida. E eu também tenho a intenção de proteger ela por dentro com algumas partes de linha de chapa com o KPO, para que não haja vibração e nem barulhos ali por encostar de chapa, alguma coisa desse tipo. Eu quero fazer que fique bem feitinho, com um bom acabamento, bem trabalhado, para que não haja que não haja no futuro aí problemas que a gente poderia ter resolvido nesse momento, por exemplo. Então, o que a gente vai tratar no episódio dessa semana é a construção desse suporte, verificação daqueles dois ganchos que vão no teto lá, se eles vão continuar forçando a carroceria, a travessa, por conta da gente ter mudado a trava. Se continuar forçando, a gente vai ter que estudar um jeito de resolver esse problema e tentar fazer a pintura e a calafetação da parte interna da capota. Depois do desenho pronto, pensado já no desenho, e aqui a gente foi, através do desenho da outra peça que a gente fez, a gente pôde corrigir um pequeno erro que eu cometi ali na outra parte. Na outra chapa, deixa eu mostrar aqui para vocês entenderem. Nesse outro suporte eu esqueci de fazer essa parte aqui em cima, para ela se apoiar aqui na coluna, para quando a gente puxar a trava, esse trecho não subir ou descer. Então eu fiz e não pensei nisso, aí depois eu tive que colocar aqui uma chapinha de reparo e para construir esse suporte. Já nessa daqui foi possível corrigir o problema, eu fiz tudo com uma chapa só. Então no desenho eu já planejei fazer isso, já tinha uma primeira feita, então a gente conseguiu ver um erro e corrigir esse erro. Aqui dentro as porcas já estão soldadas, aqui é onde prende os parafusos que seguram a trava. Tanto desse lado quanto desse lado as duas porcas estão soldadas. Então essa parte aqui está finalizada. Tem que ser soldado porque depois isso aqui vai ser coberto com a capa e a gente não vai ter mais acesso a essa parte, que aqui vai ficar todo coberto. Então é necessário fazer isso para que a gente consiga fazer o aperto do parafuso, porque como eu disse, não vai ter mais acesso. Bom, para a gente dar aqui seguimento no episódio de hoje, a primeira parte que eu vou refazer aqui então é essa parte da estrutura da capota, onde fica aquele gancho, e quando a gente puxa a trava, o gancho que fica aqui, ele faz isso, ele empurra essa chapa para cima, forçando a chapa a fazer esse movimento. Então eu preciso criar um reforço aqui dentro para quando a trava pegar no gancho e puxar, ela não pressione a trava, a estrutura aqui da travessa para dentro dela. Então eu preciso criar aqui dentro um reforço. Aqui está o pedaço dali de cima que eu já tirei, ele fica nessa posição assim. Aqui são aquelas duas buchas que eu soldei para fazer a fixação através de parafusos aqui do gancho. E aqui é justamente a parte onde o ganchinho fica aqui em cima, e quando a trava pega ele e pressiona, ela empurra essa parte aqui para dentro, deformando a chapa, abaloando ela aqui nesse sentido. Então o que a gente vai fazer aqui agora? Desenvolver um suporte para fazer com que essa parte aqui da estrutura fique mais firme e dê mais força, aliás, tenha mais força aqui, para quando a trava puxar o gancho, ele não pressionar essa parte e não deformar essa parte
fazendo com que essa parte aqui, esse trecho, crie uma curva. Eu preciso que essa parte fique bem reforçada. Então eu já cortei esse lado, eu vou reforçar essa parte interna e fazer a soldagem depois. Eu também já vou cortar aqui o lado de cá, para já fazer as duas peças ao mesmo tempo e colocar no lugar. Eu tenho mais ou menos na minha cabeça como é que eu vou fazer aqui o suporte interno, a fixação interna, para criar aqui a estrutura, para que ele tenha força para suportar o puxar da trava da capota. Então agora eu vou desenvolver ali esse suporte interno e vou soldar aqui no lugar para a gente começar a colocar aqui nessa parte também. Bom, já estou aqui com as duas pecinhas na mão, devidamente marcadas para a gente não se perder na hora de montar lá. Agora eu vou limpar elas, desempenar aqui as rebarbas que amassaram na hora de tirar e começar a projetar aqui então o reforço que vai segurar essa parte lá por dentro. Vai ser um reforço que vai dar estrutura aqui nessa parte, na parte interna, e vai fazer um acabamento também externo para ajudar para que as abas aqui onde a gente cortou fiquem mais reforçadas para que a gente não tenha problemas aí mais para frente também. Esse daqui é o pedaço que a gente tirou lá da coluna do teto. Eu tinha optado por fazer desta forma. Aqui são as duas buchas que vão segurar o ganchinho aqui por baixo, né? E eu soldei as buchas aqui por baixo, mas não ficou com um acabamento bonito. Ficou funcional, prende certinho, mas não ficou com um acabamento bonito. E eu tinha posto essa chapa bem grossa aqui dentro como reforço, porque quando a gente puxava a trava, o gancho pressionava essa ponta aqui onde está o meu polegar para cima e ficava forçando a chapa. Eu fiz dessa forma, mas não ficou bom, eu não gostei do acabamento, eu não gostei da aparência da peça, então eu optei por fazer uma outra. Eu fiz essa outra chapa aqui que eu vou colocar no lugar lá. As buchas que eu vou usar é essas daqui. Elas são diferentes daquelas que estão lá. As que eu vou usar são iguais a essas daqui. Peraí que eu vou pegar uma igual a outra que tem ali, que eu pus na outra peça para mostrar para vocês. A bucha que eu tinha usado lá é uma parecida com essa aqui. Essa daqui é para um parafuso M10. Aquele ali é para um parafuso M8. Mas a bucha é igual a essa daqui. Então eu não vou usar mais esse sistema. Eu optei por fazer essa daqui e estou construindo aqui uma nova chapa. Essa chapa ela não vai precisar de um reforço aqui, porque aqui está o gancho, né? E vocês podem perceber que eu construí um rebaixo ali para ela, criando curvas aqui nessa ponta. Eu criando curvas em cima assim, o que acontece? Eu crio resistência na chapa e ele não vai conseguir flexionar aqui a chapa para cima e para baixo, estressando a peça. Então eu construí esse ressalto ali, ó, essa dobrinha que é onde o gancho vai encaixar aqui em cima. Aqui eu também optei por fazer com uma chapa mais grossa. Essa aqui é uma chapa 18. Isso aqui, que é a chapa original, aparentemente parece ser uma chapa 20. Então eu optei por fazer uma chapa mais grossa. E com esse desenho aqui eu espero resolver o problema lá de quando a gente puxa a trava, o gancho faz esse trecho aqui flexionar. Mas mesmo assim ainda eu vou estudar a possibilidade de colocar um outro reforço aqui por cima, para que não haja nenhuma possibilidade da gente colocar lá e ainda encontrar o problema. Bom, as pecinhas já estão feitas, as buchas soldadas, e aí tá com um pouquinho de tinta de zinco em cima. Agora a gente vai esperar secar. Eu vou limpar as partes onde vão ser soldadas lá na travessa, na parte do teto. Porque aquilo que eu já tenho falado em alguns vídeos aí, a MIG ela necessita que a chapa esteja bem limpa para que a soldagem fique boa. Então agora o procedimento é limpar lá, esperar secar aqui, fazer a soldagem e fazer o teste aí do fechamento para ver se está com a pressão correta, se a gente não mudou nenhum parâmetro. Se mudou algum parâmetro para pressão perder a pressão da trava da capota, a gente tem que fazer um ajuste no gatilho lá, no gatilho não, nos ganchos, fazendo com que eles tenham o furo deles seja regulável. A gente tem que alargar o furo lá, vamos dizer assim, para que ele seja regulável. Mas eu acredito que isso não vai ser necessário, porque eu procurei fazer dentro da medida que já estava.
Bom, a peça que eu consegui lá ficou bom, não está forçando mais a carroceria, mas eu realmente tive que reajustar os furos aqui para que ele tivesse em regulagem, tanto para frente para trás, tanto quanto para frente quanto para trás e na direita e esquerda, para que ele tivesse esse jogo e esse jogo. Eu tive que refazer esse retrabalho aqui, o que no final das contas, para mim ficou muito melhor e veio muito a calhar. Porque se eu precisar fazer qualquer regulagem na estrutura da capota, por pressão, pouca pressão, muita pressão, eu consigo uma regulagem através dessa peça. Sem esses furos aqui ficou uma pressão absurda lá. Praticamente não dava para fechar a capota de tamanha pressão que ficou. Agora com o ajuste dos furos aqui a gente conseguiu fazer com que ela fique fechando certinho lá. Eu tirei outra peça do lugar lá para poder fazer aqui a regulagem das duas, para as duas ficarem duas peças não idênticas, mas o mais parecido possível. Elas têm o mesmo tamanho, os mesmos diâmetros de buraco aqui, para a gente poder fazer a regulagem. Beleza? Então eu só tirei elas, essa daqui do lado do... Não, eu só tirei a outra de lá para poder fazer o acabamento, para as duas ficarem o mais parecido possível. Beleza? Vou pôr no lugar lá agora, ajustar a posição deles lá e verificar como é que ficou o fechamento da capota. Antes da gente continuar no trabalho lá, eu refiz, só dei uma aprimorada aqui nas travas, coloquei um pino aqui, ó, fiz um furo e passei um pino aqui. Eu fiz isso aqui com aquela parte mais larga do arrebite, bati ele aqui até o fundo, ele travou, depois eu tirei na lima, uma lixinha 150 em cima para polir, só para travar aqui o cabo, vamos dizer assim, o acabamento do cabo, porque tinha um deles que ficava saindo toda hora. Então, para ficar um trabalhinho mais aprimorado, mais confiável, pus o pino aqui nas duas travas para ficar firmes esse acabamento aqui do cabo da trava da capota. Bom, a parte interna aqui foi resolvida dessa forma. Eu fiz uma nova chapa, né? Como vocês viram aí no decorrer do processo. Fiz uma nova chapa aqui com chapa 18. Fiz o ressalto aqui com desenho para que o gancho fique dentro. E essa parte aqui, quando a gente puxar a trava, essa parte não fique se mexendo. Então não está resolvido dessa parte. Fiz os pontos de solda aqui, não existe a necessidade de desbastar. Tudo isso aqui vai ser coberto. E se eu não me engano, até aqui por cima vai ser uma espuma antes do forro do teto. Tanto desse lado quanto desse lado. Já está resolvido o problema. Os dois lados estão prontos. E prontos para usar, vamos dizer assim. Mas agora é parte de acabamento aí na parte de tapeçaria, depois que vai cobrir tudo isso aqui. Todos esses trechos de emenda de chapa aqui eu vou fazer uma calafetação com o KPO. Tudo isso aqui eu vou calafetar para que não haja aquilo que eu tenho falado em alguns outros vídeos aí, o ranger de chapas. Mesmo elas estando soldadas, às vezes pode ter algum barulhinho e a gente com a vedação consegue evitar esse tipo de problema. Beleza? As duas travas estão funcionais, só encaixar aqui e puxar para trás. Fecha perfeitamente aquela dali. Essa daqui também é a mesma coisa, só encostar, puxar, que ela fecha. Tem agora a pressão certa, a gente conseguiu fazer aqui também, como vocês viram aí, os dois furos, mesmo puxando a trava com certa pressão, ela não se solta e não puxa, ela não fica móvel, vamos dizer assim, o aperto do parafuso aqui é suficiente e mantém ela no lugar. Então, se a gente precisar de em algum momento reduzir a pressão ou aumentar a pressão, o furo aqui dos parafusos permite a gente fazer essa regulagem. Beleza? Essa parte aqui da capota está finalizado. O que a gente precisa fazer agora é o acabamento. Como eu falei, fazer a pintura da estrutura e fazer a calafetação depois com o KPO, e depois fazer o encapar dela aí com um pedaço de lona, que é aquele pedaço de lona, o mesmo pedaço de lona que eu vou usar na parte de fora. Vou mostrar aqui por fora agora do carro a pressão que a trava, desculpa o meu dedão aí na frente da tela, a quantidade de pressão que a trava exerce sobre a borracha. Eu vou engaixar ela aqui por baixo, ela engatou no gancho e vou puxar. Então é isso aí que a trava
pressiona sobre a borracha, fazendo a vedação da carroceria. Fica bem pressionado. Lembrando que lá por dentro, não sei se eu vou conseguir mostrar, eu vou abrir ela aqui um pedacinho para vocês verem, existe uma outra borracha. Deixa eu soltar aqui, se consigo abrir aqui. Então existe essa outra borracha aqui, que ela é uma borracha de porta, né? Tem a abazinha para ela ser presa aqui na lateral. E quando a gente pressiona a capota, ela pressiona essa borracha contra essa, e essa aqui ainda é pressionada contra a carroceria. Então eu acredito que vai ficar uma boa vedação aqui, a gente não vai ter nenhum problema de infiltração de água. Eu vou puxar ela aqui de novo. Quando ela encostar, então ela encosta sobre aquela primeira borracha que pressiona a segunda, e pressiona sobre a segunda borracha, e aí pressiona tudo contra o teto do carro aqui. Beleza? Eu acredito que essa parte aqui está finalizada e eu vou terminar o vídeo de hoje por aqui, porque como eu tenho dito aí, eu só trabalho no meu carro na sexta-feira. Eu tô gravando esse final do vídeo aqui agora numa segunda-feira de manhã, agora são 8h40 mais ou menos. Eu só tô finalizando o vídeo de hoje, gravando o final do vídeo de hoje nessa segunda de manhã, porque agora eu vou dedicar meu tempo a esse cidadão aqui pra gente continuar o trabalho dele, certo? Então, como eu disse, desculpa, a parte aqui da capota de fazer as partes está finalizada. Agora é só acabamento e calafetação e depois fazer aquela parte da lona. Na semana que vem a gente vai pintar ela, a estrutura, com wash primer, depois um primer, e antes eu vou fazer um tratamento contra a ferrugem aí, que é essas partes avermelhadas aqui a gente tem que limpar. Depois eu vou limpar com Ferrox ou com o Line Fox. Vou ver se eu consigo comprar, que tá difícil de achar esse produto. O Line Fox, o Ferrox a gente acha com mais facilidade, mas custa o dobro. E depois eu vou aplicar então o Wash Prime, depois um Prime PU, esperar o tempo de secagem e fazer a cobertura com um tipo de lona, que é esse tipo de lona aqui que a gente vai usar, que é a mesma lona da capota. Beleza? Então eu agradeço a todos vocês que mais uma vez assistiram mais um vídeo desse carro, e muito obrigado por acompanhar mais esse episódio aqui. Na semana que vem a gente volta com outro episódio dessa parte para finalizar realmente todo o processo aqui de construção e acabamento da capota. Beleza? Muito obrigado a todos vocês e até o episódio da semana que vem.